Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje é o vídeo de leituras do mês, e acreditem ou não, já é o do mês de novembro. O ano basicamente já acabou, o que é muito estranho. Eu não li o número de livros que eu queria ter lido esse mês, eu só li 3 livros e um conto, porque eu me atrapalhei completamente com meus horários, eu fiz estágio, então eu me atrapalhei, mas tem livros bem legais pra mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu li foi A Seleção, da Kiera Cass, e esse livro foi uma coisa meio maníaca, porque eu li ele numa noite. Então, assim, ele é estúpido de bom e muito devorável. O livro se passa num futuro distante, ele é um livro distópico, e ele conta a história de uma garota que é selecionada para participar da famosa seleção, que é onde o príncipe vai escolher sua nova esposa. O problema é que a América, que é a garota, ela é muito, muito teimosa. Quando ela entrou pra seleção, ela tinha um namorado na cidade dela, só que eles acabaram tendo uma briga um pouco antes dela entrar no castelo. Sem esquecer que ela tinha uma das castas mais pobres do país, porque o país é dividido em castas e cada casta tem uma obrigação. No caso da América, ela canta e toca instrumentos. O príncipe, que é o Maxon, tem 35 garotas de castas variadas para escolher sua esposa. É uma mistura de The Bachelor com Big Brother, e isso tudo dentro de um palácio. O fato é que, além de toda essa anarquia que estava tendo dentro do castelo, ainda tem os rebeldes que ficam atacando o palácio e outros lugares do país, porque o país não é tão perfeito como parece. O nome do país eu não tenho certeza, mas como é pronúncia. Mas eu acho que é Ileia que fala. Eu procurei, a autora já fez um trequinho com letras pra explicar como é que fala, mas aquilo só piorou. Então pra mim é Ileia, não sei se você fala diferente. Mas é isso. E basicamente a história da América meio que tentando evitar se apaixonar pelo Max. E eles fizeram um acordo ainda por cima. Ele deixaria ela ficar no castelo, comendo bem, tal, mandando dinheiro pra família, e ela ajudaria ele a achar a esposa ideal. Só que lógico que isso não dá certo, é lógico que eles iam se apaixonar, tipo assim, alguém duvida? Então isso não é spoiler, isso é muito na cara. É claro que a América acaba ficando amiga de algumas das meninas que estão lá, inimiga de outras, e ainda tem os rebeldes, ainda tem um mundo de coisas, e isso só no primeiro livro. E é aí que entra o segundo livro que eu li esse mês, que é A Elite, que é o segundo livro da trilogia Seleção. A Elite são as garotas que sobram. Se não me engano, a Elite é a casta de número 2. Então, automaticamente, as garotas que sobraram dentro do castelo viraram da Elite. E esse é o nome do segundo livro. O que muda no segundo livro? Pouca coisa. Isso eu amei. Foi como se eu estivesse lendo a Seleção ainda. Não é um livro que muda por completo. A autora conseguiu fazer um livro diferente, com um foco diferente, mas com o mesmo jeito gostoso da Seleção. Eu também li esse livro em menos de um dia, então deu pra entender. Na Elite tem bem menos garotas dentro do palácio, e eu falei palácio, castelo e outras palavras pra definir isso, mas acho que deu pra entender. E a América descobre que ela realmente tá apaixonada pelo Maxon, mas tem um problema muito sério. O ex-namorado dela começou a trabalhar no palácio como guarda. Então ela esbarra com ele toda hora, e além disso tem o fato de que ele foi escolhido pra ser o guarda do quarto dela. Então ela esbarra com ele basicamente todo santo dia quando ela vai sair e entrar do quarto. E ela fica confusa porque ela tinha certeza que estava apaixonada pelo Max, mas aí aparece o Aspen de novo e é muito complicado. O que eu mais gostei nos livros, agora eu vou falar no geral, é o seguinte: os personagens são muito gostosos de ler e a história é muito leve. Tanto que eu li os 2 livros em menos de 2 dias. Porque é uma história muito gostosa de ler. Não só a American, nem só o Maxon, porque eu não vou muito com a cara do Aspen. As empregadas da América são uma gracinha. Algumas das meninas que sobraram na Elite e durante a seleção também são. Então, assim, é uma história gostosa de ler. É meio fútil, sim. A parte distópica é pequena. Sim, os rebeldes
quando aparece, fazem estrago, mas não é uma coisa tão recorrente como, por exemplo, os problemas em Panem no Jogos Vorazes. E essas são as únicas distopias que eu já li, então não posso dar mais exemplo. Mas eu tô muito ansiosa pra ler o terceiro livro, que sai em maio, se eu não me engano, que é o The One, que eu acho que vai ser traduzido como A Escolhida. Então, é bem complicado, como eu falei, porque o Aspen voltou e a América não sabe o que é da vida, e o Maxon não sabe o que é da vida. Ninguém nesse livro sabe o que é da vida, acho que só o Aspen sabe o que é. Mas assim, é muito bom, eu indico de verdade, uma leitura muito gostosa. E a autora é um chuchu, ela conversa com todo mundo no Twitter, ela já veio ao Brasil. Então, assim, leiam. Eu tava falando aqui faz meia hora sobre o terceiro livro que eu li, que na verdade é um conto. Aí eu fui perceber que a câmera não tava mais gravando. Então eu tô com muita raiva. Eu não sei se gravou o começo que eu acabei de falar, então eu espero que tenha gravado. É sério, você não tem noção de como dá raiva de perceber que você tava falando pro nada, literalmente, porque a câmera não tava gravando. Pronto. Enfim, a terceira coisa que eu li esse mês foi o conto O Príncipe. Acredito que eu tô falando de novo. Saiu da capa até, mas enfim. O Príncipe é um pouco da história da seleção pelos olhos do Príncipe Maxon. E ainda um pouco antes da seleção começar, como era mais ou menos a vida dele. Eu achei legal porque dá pra ver como era a relação com os pais dele, com o palácio, com o país e tudo mais. Mas eu achei meio forçada a primeira história que a autora criou. Eu achei que ela simplesmente quis tacar um amor na vida dele, pra ele não ficar tão sem sentido em relação à América. Não sei. Eu não gostei muito, não. Eu gostei mais da parte que as garotas da seleção chegam ao palácio e ele encontra pela primeira vez com a América. Eu adorei ver isso pelos olhos dele, foi tipo 3 vezes mais engraçado. Mas eu esperava um pouquinho mais do conto. O quarto e último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Left Drowning, que eu li pelo Kindle. E ele é um new adult que é muito pesado em todos os sentidos da palavra. O livro conta a história da Blythe. Ela é uma estudante da faculdade que tá tipo, um período pra ela se formar. Só que ela nunca conversou com ninguém, ela basicamente não tem amigos na faculdade, porque ela perdeu os pais dela de uma forma muito trágica num incêndio. E ela se culpa seriamente por conta disso, então ela se fechou. Ela não permite ninguém entrar na vida dela. Ela acabou brigando com o irmão dela por conta da morte dos pais, então ela começa o livro bebendo muito e jogando todo esse peso da culpa na bebida e tudo mais. Até que um dia ela não consegue dormir até tarde e ela vai tomar café na faculdade e ela conhece o Sabin, que é uma pessoa completamente serelepe pimpona, que senta junto com ela e rouba o café que ela tá tomando, que ela tinha comprado 2, e começa a conversar com ela e resolve que eles vão ser melhores amigos. O Sabin faz na Blythe que ela começa a ver que ela pode viver normal. Se num dia um garoto chegou e já começou a conversar com ela e ela conseguiu manter uma conversa, por que não ter mais amigos? Por que não sair do cantinho dela fechado? E nessa ela vai dar um passeio no lago e ela conhece Christopher, que é um garoto muito charmoso que tava tirando pedrinhas no lago e fazendo cacá. Ele resolve ensinar pra ela como é que faz isso e eles acabam conversando até que ela descobre que ele é irmão do Sabin. E ela começa a andar com esse grupo de irmãos. Tem o Sabin, tem o Christopher e tem mais 2 que eu esqueci o nome, que são gêmeos. E ela começa a dividir quarto com a irmã dele, que eu também esqueci o nome de verdade. Foco. E eles têm uma relação... Lembra um pouco o Travis e a Abby do Belo Desastre, porque eles têm uma amizade muito forte e acaba sendo uma necessidade de estar junto do outro. Só que o que acontece? O livro é pesado em todos os sentidos da palavra, como eu falei. Ele é pesado no sentido emocional, porque a história da Blythe é muito complicada, mas a história do Christopher é 3 vezes mais complicada. E assim como em Pushing the Limits... É Pushing the Limits? Não, em Crash. Assim como em Crash, desculpa. A história deles meio que dá um laço no ano passado, então é meio ligada. Só que é pesado ao mesmo tempo, e um acha que é muito ruim pro outro, e basicamente aquele clichê desses livros New Adults.
que um acha que não é muito bom pro outro, não é o suficiente e vamos terminar, mas a gente não consegue viver sem o outro. Mas também é muito pesado no sentido de sexo. Sério, eu levei muito susto. Porque assim, Belo Desastre tem alguma coisa, Crash tem alguma coisa, Pushing the Limits não chega às vias de fato, mas tem alguma coisa. Mas é tudo assim, leve. Esse aqui tava leve até um certo ponto, até que numa virada de página foi muito assustador, porque foi assim, e eu aprendi palavras que eu não queria ter aprendido em inglês. E assim, meu vocabulário em inglês tá muito melhor, tá maior, mas assim, eu me surpreendi, então eu tô deixando claro, porque eu sei que tem gente que não gosta de ler livro assim, tem gente que não tem idade pra ler livro assim, então eu tô deixando bem claro que o Left Drowning tem cenas fortes de tudo quanto é tipo. Mas não é o favorito do mês. Meu favorito do mês é a Seleção. Mas assim, eu não tenho uma opinião formada sobre Left Drowning, vou contar a verdade pra vocês. Assim como basicamente todos os livros que eu tô lendo nesse gênero. Crash, eu não tenho uma opinião formada até agora. Pushing the Limits também não. E agora Left Drowning. Eu acho que o único New Adult que me conquistou e teve sentido no final foi Belo Desastre. A câmera tinha parado mais uma vez, só que dessa vez é por falta de memória. Então se alguém quiser me dar um cartão de memória novo de Natal, muito obrigada. Eu tive que ir passar os vídeos que eu já tinha gravado pro computador, pra depois voltar e gravar o final do vídeo. Ai, vocês pensam que é fácil ficar fazendo vídeo, não é não? Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês. É tão pouquinho que dá até dor no coração. Mas eu não sei se vocês vão ver se é melhor ou pior, mas eu tô tentando, eu tô voltando ao meu ritmo de leitura. E isso já tá me deixando bem orgulhosa. E agora toda hora eu fico conferindo pra ver se tá gravando, porque eu tô meio traumatizada. Se você gostou do vídeo, não esquece de vir aqui embaixo. Aqui. E clicar em gostei, porque ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, também é só vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se, porque assim você recebe todas as informações do canal antes de todo mundo. Assim que eu posto o vídeo, você já recebe. Mas é isso, espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final e tchau!